Quando a dor no corpo é um alerta de Deus. O corpo fala o que a alma esconde. Quantas vezes seu corpo não ficou apertado por causa da ansiedade e do medo? Quando a dor vem para buscar a Deus, ela não vem para te destruir, e sim para te alertar. Muitas pessoas, enquanto o corpo está bem, elas vivem sem se preocupar. Elas vivem sem se preocupar com o relacionamento espiritual. Mas quando a enfermidade chega, quando o corpo enfraquece, quando a dor se torna insuportável, sim, é nesse momento que as pessoas se voltam para Deus. Pois bem, nós devemos vigiar muito nessa parte, porque Deus, nós não podemos buscar Deus porque por interesse, por troca, por favores. Não. O nosso Deus, Ele fez tudo para nós por amor. O nosso Deus é um Deus verdadeiro. E quantas vezes você está sentindo dor, você está sofrendo? E por quê? Por que será? Muitas vezes você se esfriou na fé. E você, sua mente já cauterizou, está cauterizada, que o pecado é normal. É normal. Mas o que Deus faz? O que Deus faz? Quando Deus ama a gente e ele sente aquela falta, aí ele começa a observar. Meu filho está afastando de mim. Minha filha está olhando para o outro lado. E o que acontece? Quando você sentir dor, quando você sentir ansiedade, quando você sentir medo e você vê que não está tendo solução, será se você não esqueceu de Deus? Será se você não olhou para o brilho desse mundo? O que será? Muitas vezes as pessoas estão sofrendo, mas Deus é tão misericordioso, o nosso Deus é tão zeloso, que muitas pessoas pensam ali, o que está acontecendo comigo, e não sabem que é a mão de Deus. É Deus falando para você, olha para mim, olha para mim, dá uma olhadinha aqui para mim. E muitas vezes a pessoa, é nessa hora que a pessoa lembra de Deus. É nessa hora que a pessoa fala, o que eu fiz na minha vida? Aí é a hora dela ir buscar, aí é a hora dela dobrar o joelho. E muitas vezes as pessoas, aquela dor aumenta porque a pessoa sente incapaz, a pessoa fala, Deus não vai me ouvir, né? Aí vem uma voz, né, no ouvido, Deus não vai te ouvir. Deus não vai te escutar, você está andando errado, você está indo para o outro lado. Mas a notícia boa é que o nosso Deus, Ele sempre está de braços abertos. E era Ele que estava ali o tempo todo e a pessoa não sabe. Dizendo, olha para cá, eu posso livrar você disso, eu posso te curar, eu posso te abençoar. Mas Deus, Ele não faz a nossa vez. Tem 100%, é 50%
Deus e 50 para nós. O Deus fica ali, esperando a que hora que eu vou pôr o chão. Aí é a hora que a pessoa dá um up ali e fala, não vou voltar para o meu Deus. Ó Deus, misericórdia, perdão, eu errei, eu estava errada, mas tem misericórdia de mim, me dá forças, né? E aí Deus se alegra, né? E é a hora que Ele estende a mão, é a hora que você põe o pé, e o que Deus faz? Ele coloca o chão. Ele coloca o chão. E é a hora que você fala, meu Deus, por que eu afastei do Senhor? Onde eu estava com minha cabeça? Por que eu fui olhar o brilho desse mundo? É a hora que a pessoa fala aquela famosa frase, eu era feliz e não sabia. E por que ela não sabia? Porque ela só olhava o que tinha para receber, o que tinha para fazer, o que tinha para acontecer. Ela nunca olhou o povo que ela tinha. Ela nunca olhou para agradecer as bênçãos que Deus já deu. Ele sempre queria mais e mais e mais. E por isso ela se perdeu nesse mundo. Mas um dia precisou acontecer a dor no corpo, que vem como um alerta de Deus. É alerta de Deus porque o médico consultou, o médico fez tudo que pôde, mas não achou. Aí que o médico fica sem entender. Como assim? Não deu nada. Nunca vi um caso assim. Mas aquela pessoa que um dia conheceu a Deus, aquela pessoa que um dia, lembra quando ela entrou naquela igreja, ela lembra quando primeira vez que ela conversou com Deus, ela lembra dos problemas que Deus já resolveu, aí ela vai ver, eu estava muito errado. E volta, e é aí que Deus põe a mão, né? Aí que ela põe o pé, Deus coloca a mão, Deus coloca o chão, e ela continua andando no caminho que Deus colocou, o único caminho que é Jesus. Essa palavra é um alerta de Deus para você que está sofrendo, né? Como aquele paralítico. Aquele paralítico, a doença dele era pecado. Por que pecado? Porque na Bíblia Deus disse, na palavra de Deus Ele disse, os seus pecados estão perdoados. E ele pegou a cama e saiu curado. E eu creio, né, eu penso assim, que nunca mais ele voltou para o seu pecado. Seu não. É aquele pecado que colocava ele naquela situação. Então, esse é o alerta de hoje. Pense nisso e diferente será sua vida.